Você se lembra desse clássico da Turma da Mônica? Claro! Sabiam que ele foi um sucesso e teve várias sequências depois? Claro! E vocês sabiam que ele está completando 20 anos este ano? Pois é, pessoal, nesse vídeo vamos relembrar ou conhecer o primeiro cinegibi da Turma da Mônica. Um clássico que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, e se tornou um marco para o Maurício de Souza, pois ele trazia a turma de volta para as telas do cinema. Então nada mais justo do que fazer um filme com a turma lá, né? Por isso, prepare a sua pipoca, se inscreve no canal, deixe seu gostei aí embaixo e vamos todos ao cinema! Cinegibi, o filme, é um longa de animação lançado em 9 de julho de 2004. Foi produzido pela Maurício de Souza Produções, dirigido por José Márcio Nicolosi e teve duração de 72 minutos. Ele marcava o retorno da Turma da Mônica aos cinemas, depois de um hiato de 15 anos sem nenhum filme da turminha nas telonas. Uma volta muito gostosa, muito alegre, com a Turma da Mônica depois de 15 anos fora da telona. O filme trazia animações renovadas da turma, já da era dos anos 2000, abandonando de vez aquelas animações clássicas que foram lançadas em VHS. Aqui, eles passaram a usar uma nova técnica para ganhar tempo na animação. Isso porque, antigamente, os desenhos eram feitos um por um à mão. Aqui continuou sendo assim, só que em vez de mexer todo o rosto, os personagens mexem apenas a boca e em movimentos repetitivos, facilitando para ganhar minutos de filme, algo muito utilizado nos animes. Antes do primeiro cinegibi ser lançado, ele teve bastante divulgação. Nos jornais, a imprensa estava empolgada com o retorno da Turma da Mônica nas telonas. Inclusive, tem uma entrevista muito interessante que o Maurício deu na época, falando de diversos projetos que ele tinha, inclusive do sucessor do cinegibi. Nesse trecho, ele explica o motivo da Turma da Mônica ter ficado tanto tempo fora dos cinemas. Quando parei, o país estava em convulsão econômica, mas agora acho que esse filme e os demais vão estourar a boca do balão. Logo em seguida, ele diz já ter 5 filmes engatilhados e que o próximo seria A Turma da Mônica em Viagem no Tempo, que se tornou o Uma Aventura no Tempo. Já nos gibis da turminha, a divulgação começou com essa propaganda dizendo Cinegibi, aguarde o que vem por aí. Depois começou a revelar um pouco mais, mostrando a nova invenção do Franjinha, máquina de projetar gibis no cinema do Franjinha, e ele perguntando aos leitores, curioso? Até que finalmente veio a propaganda oficial dizendo que em julho o filme estaria nos cinemas. Maurício conta que levaram 2 anos produzindo esse filme, e eis que no dia 9 de julho de 2004, a criançada pôde conferir a turma nas telonas. A proposta do filme foi muito criativa. Nela, o Franjinha cria uma máquina capaz de projetar gibis e transformá-los em desenho animado, totalmente inspirado nos vídeos gibis da Turma da Mônica, só que na época eram lançados em vídeo, ou seja, em VHS. Aqui modernizaram a ideia, criaram uma invenção para o Franjinha e trocaram o vídeo por cine, de cinema, dando início ao primeiro de uma série de filmes com esse nome, assim como foram com os vídeos gibis. Esse filme também contou com a participação de pessoas reais, como o Luciano Huck, a Vanessa Camargo, Fernanda Lima, a dupla sertaneja que era o sucesso da época, Pedro e Thiago, e claro, do Maurício de Souza. Já a dublagem, tivemos as vozes originais dos personagens principais, bastante conhecidas. Ué, cadê o próximo desenho? Será que deu algum problema? Será que dá tempo de um lanchinho? Será que dá pra vocês ficarem quietos? E dos secundários, o próprio diretor do filme, o José Márcio, fez algumas vozes. Estou falando da terrível lenda do nariz de Isabel. O Xaveco foi dublado por Marcelo Souza, que também fez a voz de outros personagens. Vai ser a marmelada do século! E Vampiro II ao seu dispor. Com manteiga? Filhão, cheguei! A Carminha Frufru por Patrícia Mendonça. Ai, meninas, que bobagem. A vencedora do Miss Bairro já tem nome. Carminha Frufru, ou seja, eu. A Aninha por Alice Cardoso de Almeida. Não brinco com outras candidatas. E a Denise por Cibele Toledo, que também fez a voz do Franjinha. Oi. É pra já! Já o Bidu foi dublado por ninguém menos que Maurício de Souza. O filme contou com 6 episódios e em cada um deles era intercalado mostrando a turma dentro da sala de cinema. Como a sala é escura, foi mostrada apenas a silhueta dos personagens, assim como foi feito no filme do Rei Leão 3, onde mostrava só a silhueta do Timão e Pumba no cinema. Os personagens só eram mostrados de forma totalmente colorida dentro das animações e quando tinha algum acontecimento fora da sala de cinema. Aliás,
Esses acontecimentos, tanto na sala quanto fora dela, eram divertidíssimos. Vamos ver agora no resumo do filme. Bora relembrar ou conhecer esse clássico? Flanjinha, pode rodar o filme, tá legal? Ele começa com Cebolinha olhando para a tela e chamando a Mônica, que traz uma caixa com o Cascão e a Magali dentro. Ela acaba colocando Cebolinha dentro da caixa com seu jeito delicado, ele sai andando com ela na cabeça e esbarram em alguém. O Luciano Huck! Oi, meninas. O Hulk quer saber aonde eles estão indo, ele resolve com a turma e quer saber por que eles estão indo ao cinema dentro de uma caixa. A resposta do Cascão é ótima. Ô, rapaz, por acaso você tem uma limusine aí, tem? Não. Então vamos embora. Sendo assim, inicia o filme fazendo referência a vários filmes clássicos, e a música Vamos Todos ao Cinema, composta pelo irmão do Maurício de Souza, Márcio Araújo. Da parte da música, tem todo um trabalho de escolher a música, o timbre, tanto que teve essa do início, que é o clipe, o início do filme. Foi muito bom que tem criações em cima de outros filmes. Então nós pegamos o tema principal, que é o Vamos Todos ao Cinema, e fomos misturando com os outros temas. Já os filmes referenciados são vários, confiram todos aí, sem a parte musical para o YouTube não bloquear esse vídeo. Por fim, eles estacionam a caixa e chega um ônibus com um tanto de criança indo pro cinema. Quando a turma entra na sala, já começam os diálogos bem engraçados, com o Cascão achando que eles estão muito perto da tela, quando eles vão pro fundo, ele acha que estão longe demais. A gente já tinha sentado aqui antes. Você só fez a gente ficar dando voltas, Cascão. Isso é verdade. Eu concordo. Finalmente começa o filme que a turma está assistindo, com o Franjinha apresentando a sua mais nova invenção. A máquina de projetar gibis! Eis que a turma pede pro Franjinha começar o primeiro filminho, e assim temos Em Busca do Nariz de Isabelle, história escrita pelo Emerson Abreu, mas não foi publicada no gibi que o Franjinha pega. Essa edição que o Franjinha pegou é a 206 da Mônica, e foi publicada em 2003, muitos anos depois da edição original, que foi a 155. Pelo menos, dentro do gibi, o quadrinho é igual ao original. Já a história é muito boa. Nela, a Mônica está montando um quebra-cabeças de 5.000 peças e entra em desespero. O Cebolinha aparece, pergunta se ela se olhou no espelho de novo, e a Mônica diz que a Isabelle ficou sem nariz. No caso, a personagem do seu quebra-cabeça, a única peça que faltava era o nariz. Então, ela puxa o Cebolinha para achar essa peça, eles vão numa loja de antiguidades e lá encontram um senhor chamado Ting Ling, que fala da lenda do nariz de Isabelle. Então a lenda é verdadeira. Que balato. Você lhe falou como ele fala engraçado? Essa lenda diz que havia no bairro do Limoeiro uma fábrica de quebra-cabeças e que lá trabalhava um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Ele trabalhava na sua maior criação, um quebra-cabeças de 5.000 peças. Só que os donos achavam um absurdo uma criança brincar com isso tudo e despediram o coitado. Ele não sabia o que fazer, até que quando estava andando desiludido, viu o anúncio do próximo lançamento da fábrica. Foi aí que ele jurou vingança. Assim, naquela noite, ele entrou na fábrica, sabotou todos os quebra-cabeças e no dia seguinte foram lançados com sucesso de vendas. Mas não havia o nariz de Isabelle em nenhuma das caixas. A fábrica faliu, pois todos devolveram os quebra-cabeças. A Mônica fica triste, achando que não vai completar seu quebra-cabeças, e o senhorzinho diz que há uma chance. Diz a lenda que ele escondeu uma única peça nas cavernas subterrâneas onde ficava a fábrica. E, para surpresa da Mônica, a fábrica ficava onde é a casa dela. Ela sai correndo tão empolgada que nem ouve o senhorzinho dizendo que ali há inúmeras armadilhas. Ela tenta convencer o Cebolinha a ir com ela, mas ele não quer nem muito! Ela implora tanto que acaba detonando o chão e os dois caem na caverna. Lá, o único que cai nas armadilhas é o Cebolinha. Até que finalmente eles encontram a tal peça, mas uma pedra gigante sai rolando atrás deles. Claro que com a força da Mônica eles foram salvos. Oba! Viva!
Assim, eles voltam pra casa, só que o Monicão destruiu todas as peças montadas da Mônica. O pai dela aparece e conta a verdadeira história do nariz de Isabelle. Ele diz que essa peça é um pedaço da fotografia da tia-avó da Mônica, que ficou furiosa quando seu marido fez quebra-cabeças com aquele narigão dela, e fez com que o coitado recolhesse todas as peças e os guardou, sabe aonde? Num baú, na casa da Mônica. Por fim, a Mônica descobre que o Sr. Ting Ling é o seu tio-avô. Diz que só vai perdoá-lo por aquilo tudo se ele fizer um quebra-cabeça com a cara dela. Claro que o Cebolinha não ia perder a oportunidade de adivinhar qual peça eles teriam que buscar. Em busca dos dentões da Mônica. Assim, voltamos para a sala de cinema e eles estranham que não começou o próximo filme. A Mônica manda o Cebolinha ir lá no Franjinha ver o que aconteceu e ele sai bravo dali, esbarrando na Vanessa Camargo, ficando paralisado até a Mônica aparecer e dar um jeito nisso. A Vanessa acalma a situação, diz pro Cebolinha ligar para ela, elogia o filme e a Mônica, que sai toda lisonjeada de lá. E não é que o Cebolinha liga pra Vanessa mesmo? Será que você vai conseguir descobrir quem tá falando com você aqui do outro lado da linha? Já na sala do Franjinha, a Mônica se depara com ele se divertindo lendo o quadrinho. Ele estava se divertindo tanto que esqueceu de colocar no projetor. Mas novamente, o gibi que o Franjinha tem nas mãos não foi o gibi que a próxima história foi publicada. Essa é a edição 205 da Mônica, também publicada em 2003. Assim, finalmente, ele coloca no projetor o próximo desenho, Concurso de Beleza, escrito por Rosana Munhoz e inspirado na história de mesmo nome. Ele começa com a Mônica cantarolando sua música, enquanto o Cascão e Cebolinha a avaliam. Ela fica brava e o Cebolinha diz que é melhor ela não tratá-los assim, já que vai ter um concurso de beleza no bairro, em que todas as garotas vão participar e os meninos vão votar. A Mônica fica cabisbaixa, achando que não tem chance, já que a Carminha Frufru é muito mais bonita do que ela, mas o Cebolinha diz que a Mônica é uma forte concorrente, pois, vejam vocês mesmos. Lá você já lepalou no pé dela? No pé? O que que tem? É horrível. Cheio de dedos, blá. Eles aproveitam da situação para atazanar a coitada e pedem que ela seja delicada para ganhar o concurso. Claro que tudo não passava de um plano. Na cena seguinte, o Cebolinha se reúne com os meninos para combinar que todos votem na Mônica, pois ela ganhando o concurso não vai mais poder bater neles, já que a Miss Bairro tem que ser sempre delicada. Até que a Carminha Frufru aparece. Olá, garotos. Carminha Frufru. Mas ela sai chateada dali, já que ninguém garantiu que ela ganharia o concurso. Assim, as meninas começam a se preparar para o concurso, tiram onda da Mônica por se achar uma forte candidata, elas brigam até que a Carminha aparece e a Mônica aponta o grande defeito dela. Vou dar uma dica. Cuidado com o seu pé. Finalmente chega o dia do concurso e as apresentações são um verdadeiro fiasco. Desse jeito a Mônica vai vencer mesmo. Quando as apresentações acabam, a Carminha aparece e finaliza com toda a sua pose. Os meninos votam e na hora da apuração, o Cebolinha reforça que a vencedora tem que se portar muito bem durante todo o ano, senão perde o título. Já imaginando que a Mônica ganharia o concurso. Mas, para a surpresa dele, quem vence é a Carminha Frufru. Calminha Frufru, Calminha Frufru, Calminha Frufru. Todo mundo votou na Calminha Frufru. Os meninos dizem que votaram na Carminha só pra ela ter um voto de consolação, achando que ninguém votaria nela. O Cebolinha fica revoltado, revela seu plano, todos apanham da Mônica e no final o Cascão indaga. Se todo mundo votou na Carminha, o Cebolinha também votou nela, né? Ele diz que votou pois achou que se ela não tivesse um voto ia ficar tão tristinha e o desenho termina com todos os meninos ganhando um beijo da Carminha. Afinal de contas, o plano não deu tão helado assim. Claro, claro. Voltando para a sala de cinema, aparece um barulhão e todos descobrem que é a barriga da Magali roncando de fome. Ela vai para a lanchonete, se encontra com o Jotalhão e diz que quer pouca coisa. Essa cena é divertidíssima. O louco ajuda o Jotalhão a preparar a boia. Já estou preparando. Fazendo tudo de forma literal. Um hambúrguer bem passado no capricho. Voltando para a sessão, ela se encontra com a Laranja Lima! Quer dizer, Fernanda Lima! A Fernanda elogia a Magali e diz que adora as histórias que ela parece com o Mingau. Eis que temos a música tema dele com cenas do Mingau com chuva. Quando quer carinho, ele balança o rabinho. Essa música foi escrita por Márcio Araújo junto com Vânia Pinheiro e Pedro Pinheiro. Eis que ela volta para a sala e começa o próximo desenho, com a mesma capa do gibi anterior. Nem preciso dizer que não foi publicado nele, né? O desenho se chama Um Amor Dentuço, foi escrito por Rosana Munhoz, inspirado na história de mesmo nome. Nele, um vampiro sai de sua casa morrendo de fome, encontra a Mônica correndo atrás do Cascão e do Cebolinha e se apaixona por ela, dizendo que só falta uma coisa para ela se tornar perfeita. Tornar-se um vampiro.
A Mônica fica cansada de correr atrás dos meninos e o vampiro resolve ajudá-la. Ele se apresenta dizendo que se chama Ivan Piro, a Mônica acha que ele é mágico, o Ivan joga uma cantada nela e os meninos acham que ele não é normal. Puxa, esse cara não é normal. Não é mesmo. Ele tá paquerando a Mônica. Ele dá um beijo na mão da Mônica, deixando as marcas dos seus dentes, e os meninos descobrem quem ele realmente é. Eles tentam avisá-la, mas claro que ela não dá bola. Eis que os efeitos de vampiro começam a surtir efeito nela. A Mônica não consegue dormir de noite e no dia seguinte sua mãe encontra dormindo pendurada. Na hora do café, ela gosta do suco tão vermelhinho e quando sai de casa não aguenta a luz do sol. O Cascão e Cebolinha a encontram como vampira, o Ivan Piro a leva pro seu castelo e finalmente revela que é um vampiro, mostrando que a Mônica também está virando uma. Finalmente ela percebeu, né? Eis que os meninos aparecem para protegê-la no melhor estilo caça-fantasmas, ou melhor, caça-vampiros. Eles tacam pizza de alho nele, mas não dá efeito. Depois jogam água benta, mas só mata a sede dele, e a estaca serve como palito de dente para ele. Por sorte, a Mônica, que estava hipnotizada, acorda e dá uma coelhada nele, deixando-o decepcionado. Eu só queria que você fosse a minha morceguinha. Ela volta ao normal, os meninos zoam falando que ele é o Ivan pirado, e a história termina com uma coelhada, claro, mas a fita estraga bem no finalzinho do desenho. Assim, voltamos para a sala de cinema, e o pessoal fica tentando entender o que aconteceu. Do nada temos essa cena do Cebolinha dando uma mordida no dedo do Cascão. O que será que aconteceu? Ai, meu dedo! Lá na sala de projeção, o Gibi emperrou na máquina e quem aparece para ajudar o Franjinha é a dupla Pedro e Thiago. Eles apertam o botão errado e ali vira um caos. Então eles cantam a música Toque de Mágica enquanto limpam a sala. Essa música era o grande sucesso da época. Todas as estrelas te trazer um toque de mágica. Interessantes são os cenários no fundo, com imagens do quadrinho Irmão Cascão, que seria o último desenho do filme. No final, eles dizem que, se precisar, é só chamar. Eis que o Franjinha vai colocar outro desenho que novamente não foi publicado nesse gibi que ele pega. A história se chama O Caça-Sansão. Na história original, ela se chamava Os Caça-Sansão e foi reutilizada por Flávio Teixeira. Ela já começa com a Mônica correndo atrás do Cebolinha, ela erra a coelhada, mas acerta uma ursada nele. Ela diz que usa o urso como step para quando o Sansão falhar, e o Cebolinha solta essa. É por isso que você tá gorda, deve estar cheio de bichinha de pelúcia embaixo do seu vestido. Pelo menos a Mônica respondeu à altura. Então, o Cebolinha diz que preferia apanhar do coelhinho, pois ele era muito mais macio. E a Mônica pede que ele a ajude a procurar, e eles vão andando sem ver o coelho atrás de uma moita. Na cena seguinte, o cientista termina sua invenção, mas não sabe para que serve e vai atrás de uma cobaia para descobrir. Depois de várias tentativas frustradas, ele acha o Sansão e usa o coelho como cobaia. Mas pelo visto a máquina não funciona direito, isto é, ele achava que não, até o Sansão ganhar vida e se tornar um monstro gigante. Lá fora, a Mônica e o Cebolinha continuam sua busca, o Cebolinha torce que ele tenha sumido para sempre até achar o Sansão gigante que pega a Mônica chamando de mamãe. Sansão? Como é que você ficou assim? O Cebolinha desmaia e quando acorda o cientista pergunta se ele não viu uma coelhinha enorme grande passar por ali e diz que tem a solução para ele voltar ao normal. Opa, a solução não era essa. Ele apresenta uma arma capaz de diminuir o monstro. Eis que o Cebolinha se depara com o Sansão, encontra o comandante da polícia, mas nem eles tiveram coragem de enfrentar o bicho. Então o Cebolinha vai em busca de salvar a Mônica, deixando todo mundo entediado com suas gracinhas, até que o Sansão taca a Mônica nele. Quem diria que veríamos essa cena um dia, né? Os comandantes salvam ela, mas agora o Sansão pega o Cebolinha e o chama de papai. Adivinhem quem usou a arma para fazer o Sansão voltar ao normal? A Mônica. E não é que o Cebolinha ainda ganha um beijo dela pela sua coragem? Ele fica todo gamadinho, mas logo percebe isso e xinga a Mônica para não perder o costume. Claro que ela corre atrás dele para outra coelhada. No fim, o cientista usa sua máquina de novo e dessa vez sua cobaia era o ursinho que a Mônica usou lá no começo do episódio. Assim voltamos para a sala de cinema, a Magali elogia o desenho e a Mônica sente falta do seu coelho, já acusando o Cebolinha, que acusa o Cascão, que acusa a Magali. O melhor é que a Magali diz que não foi ela, e o Cebolinha questiona onde ela estava no dia 21 de abril de 1500. Ela diz que não se lembra e ele fala que isso prova que ela pegou o coelho. Então, a Mônica diz que vai descobrir quem é o culpado de uma maneira simples. O nariz de quem pegou o Sansão vai crescer sem parar. Você é bruxa, Mônica? Claro que o Cebolinha tira sarro da cara dela e não é que ele acaba se entregando. Olha só, cadê que o meu nariz cresceu, hein? Mentirosa! Ele devolve o coelho para ela, o Cascão dá um xingo nele e voltamos para a sala do Franjinha, indo escolher outra história que, claro, não faz parte dessa edição do Cascão. Enquanto o Franjinha decide qual historinha vai passar, a turma resolve brincar de fazer sombra, mais uma cena super engraçada. Isso aqui é um
um cão. Desde quando cães relincham? Calma aí, esse é um cão poliglota. Ele fala várias línguas. Miau, miau. Eis que alguém aparece imitando o Bidu na sombra e não poderia ser ninguém menos do que o... Então, o Franjinha finalmente escolhe o próximo desenho, um cenário para os meus bonequinhos, inspirado na história de mesmo nome escrito por Paulo Beck. Nela, o Cascão está com sua super imaginação brincando com o Capitão Pitoco, até que seu pai chega e sem querer estraga a brincadeira com toda aquela bagunça que o Cascão fez pela casa para ser o cenário do seu boneco. O Cebolinha chega, vê o pai do Cascão saindo no Pitoco móvel, pois escorregou no carrinho dele, e pergunta pro Cascão o que está acontecendo. O Cascão explica que o Capitão Pitoco ficou sem a base inimiga. O Cebolinha quer saber aonde fica e o Cascão mostra toda a montagem que fez dentro de casa para isso. A base, a base. Eu só tô vendo um abajur, um loto e um livro. O Cebolinha acha aquilo tudo um monte de tranqueira e sugere criar um cenário decente usando a criatividade dele. Então ambos começam a montar no quintal, mas já começa a confusão. O hamster do Cascão, chamado Reginaldo, morde o Cebolinha, o Cascão martela o dedo, até que chega a Mônica com a Magali que resolve jogar um toque feminino ali. Que gracinha! Shortinho cor-de-rosa, hein? É só pra combinar com a sua bicicleta. O Cascão fica revoltado, pede que as duas saiam. A Mônica pergunta quem vai tirar elas dali e, bem, o Reginaldo fez o seu papel. Finalmente os dois conseguem montar tudo, até que eles resolvem brincar e... Pois é, a chuva acabou com a brincadeira no quintal e voltamos como no início, com o pai do Cascão tropeçando em tudo. Na sala de cinema, a Mônica quer saber se o Cebolinha gostou do filme, e ele pede para sair um pouco, mas todos querem saber aonde ele vai. Então ele dá um berro, atrapalhando todo mundo no cinema, e diz baixinho que vai fazer xixi. Todos resolvem ir e ele desiste. Ô Cebolinha, você não vai? Agora eu não preciso mais. Assim, temos essa cena divertidíssima do Cascão jogando bola com papel e jogando no cesto de lixo. Até que o Cebolinha grita falando que vai começar o último desenho, enquanto a Magali passa com a Mônica cheia de lanche na mão. E o louco passa em seguida levando o resto. Na sala do Franjinha, ele pega o gibi 203 do Cebolinha pro último desenho. Mas já sabe, né? Não foi publicado nele. A última história se chama Irmão Cascão e foi inspirado numa história de mesmo nome e também escrita pelo Paulo Bach. Nela, o Cebolinha está de saco cheio da Maria Cebolinha, pois ela é pequena e ele que precisa cuidar dela quando sua mãe não pode. Até que ele desabafa sozinho numa pedra que queria ter a sorte de ter um irmão, leva uma bolada do Cascão, fica bravo, mas logo tem uma ideia. O Cascão acha que é mais um plano infalível, só que o Cebolinha sugere que eles sejam irmãos. Aqueles inseparáveis que vivem juntos e dividem tudo. Ah, você divide sua coleção de figurinhas do Capitão Pitoco? Eu acho que sim. Então, toca aqui, irmão. Mas logo o Cebolinha vê que ter o Cascão como irmão é bem complicado. Primeiro o Cascão leva o Cebolinha pra tomar um sorvete, mas quem paga é o Cebolinha. Depois eles vão ver TV, mas o Cascão assiste o que ele quer. E assim vai, até o pai de Cebolinha e a irmã dele, o Cascão ganhou espaço. Inclusive pra dormir, o Cebolinha se deu mal. Além de perder sua cama, teve que ouvir os roncos do Cascão. No dia seguinte, o Cascão percebe que o Cebolinha não precisava de nenhum irmão, pois gosta da sua maninha, e eles aceitam voltar a ser amigos. O final é lindo. O Cascão diz que o Cebolinha vai ser sempre seu irmão do coração, e o Cebolinha concorda. Você também vai ser meu irmão do coração, só que você na sua casa e eu na minha. Assim se encerra o último desenho com a Mônica emocionada, o Cebolinha emocionado por causa dela, a Magali que nem percebeu que acabou porque estava comendo, e todo mundo comemorando ao som de Vamos Todos ao Cinema. Acha que acabou por aí? Claro que não! A parte dos créditos tem diálogos engraçadíssimos dos personagens. O Cebolinha quer ir embora, mas todos querem ver seus nomes nos créditos. O Cebolinha diz que ainda assim vai embora, mas volta para poder ver seu nome. Acaba dormindo e perdendo a passagem do nome dele. Então ele usa um controle remoto no cinema para fazer questão de voltar para ver seu nome. O Cascão diz que não existe isso no cinema, e o Cebolinha diz que em desenho animado tudo é possível. Então o Cascão rouba o controle para ver o nome dele. E assim vai, a galera briga, faz guerra de pipoca, o Cascão dorme, assusta todo mundo com seu ronco, e o Cebolinha acorda ele falando de chuva. No final dos créditos aparece agradecimentos ao mestre Jaime Cortez. Muito possivelmente Maurício de Souza pediu isso, já que o Jaime Cortez foi o responsável pela publicação do gibi do Bidu e que apostou no Maurício que esse personagem daria certo. Bom, nem preciso falar mais nada, né? Por causa dele, Maurício se tornou quem é hoje, nada mais justo que essa homenagem.
Aliás, quem quiser saber mais dessa história, tem um vídeo em que eu detalho tudo. Finalmente, o filme acaba com uma linda imagem do Horácio em 3D, a turma vai embora e quem aparece é o Jotalhão e o Louco, querendo saber quando a sessão vai começar. Cine Gibi, o filme, é uma obra incrível e marcou de forma triunfal o retorno da Turma da Mônica aos cinemas, de uma maneira gostosa, divertida e com muito bom humor, cheio de piadas, fazendo adultos e crianças rirem do início ao final do filme. No mês de lançamento do filme, foi lançada uma revista chamada Cine Gibi, a revista, com as histórias que deram origem ao filme, mostrando um pouco do processo de produção do longa. Legal que antes de cada história tinha um resumo sobre ela com uma imagem do filme. No ano seguinte lançaram Cine Gibi, o livro, e em 2012 foi lançada outra revista do primeiro Cine Gibi, desta vez pela editora Panini. Em outubro de 2004 ele foi lançado em DVD e também VHS, acreditam? Aliás, ele foi o primeiro DVD brasileiro com a opção de língua brasileira de sinais. Apesar do filme ter um fator nostálgico para muitos de nós, a crítica na época achou o longa bastante simples e que as histórias eram sem diversão alguma, e que as celebridades que aparecem não acrescentaram em nada na narrativa. Isso se refletiu nos cinemas. Enquanto filmes lançados no mesmo ano tiveram mais de 1 milhão de pessoas na sala de cinema, o Cine Gibi teve apenas pouco mais de 300 mil, diferente do que aconteceu no DVD. Ele foi o terceiro DVD mais vendido no início de 2005, nas férias escolares, e, particularmente, foi um dos filmes que mais assisti na minha infância. Tanto é que fiz questão de conseguir o DVD dele depois que cresci, como forma de preservar essa memória afetiva que tenho com ele. O DVD ainda contava com um making-of do filme chamado Por Trás das Câmeras, onde os atores contam um pouco como foi participar do filme e algumas cenas da criação dele, além de uma entrevista do Maurício, e também contou com o clipe Vamos Todos ao Cinema. Pra mim, sem dúvidas, esse é o melhor Cine Gibi já lançado. Depois dele, ainda vieram mais 8, no próximo teve a participação do Chico Bento, e os outros foram temáticos, cada um com um tema diferente, claro que vou falar de todos aqui no canal. O filme já passou no SBT, teve esse comercial marcante. Neste sábado, eles saem dos quadrinhos para a telona. Ei, que ideia foi essa? Cine Gibi, o filme A Turma da Mônica, sábado animado, a partir das 7 da manhã, no SBT. Já esteve no catálogo da Netflix e hoje está disponível de graça na Pluto TV e no canal oficial da Turma da Mônica, aqui no YouTube. Links na descrição. Mas agora eu quero saber de vocês. Já tinham assistido esse Cine Gibi? Gostaram da escolha dos atores com os personagens? Comenta aí embaixo! E é isso, pessoal. Espero ter gostado de mais esse vídeo. Deixe seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.